Olá, amigos! Sejam bem-vindos novamente ao canal Álvaro o Catequista. Roda a vinheta! Agora eu, bonitão. Amigos, hoje eu vou apresentar para vocês o terceiro vídeo. Os outros dois estão aqui em cima, vou postar aqui no card o primeiro e o segundo, da playlist Como Explicar. São perguntas que foram feitas a mim durante os meus encontros e que eu tive que explicar de uma forma ou de outra para eles. Nós estávamos falando sobre pecados e a menina, como digo sempre, perguntou para mim: Álvaro, o meu tio, para ser batizado, não se confessou. Eu falei para ele: e nem poderia, porque o sacramento do batismo é a entrada para a igreja, a entrada para os céus. A nossa entrada, né? Sem o sacramento do batismo, nós não podemos receber nenhum sacramento. Portanto, o sacramento do batismo é o mais importante para nós cristãos. Daí ele perguntou para mim: mas não é o sacramento da Eucaristia? Eu falei: não, o sacramento da Eucaristia é o maior de todos, pois ele contém não só a graça, como o próprio autor da graça. Mas se a gente não receber o sacramento do batismo, nós não podemos receber esse maior sacramento que é da Eucaristia. Certo? Isso, compreenderam? Ele está, beleza. Daí também ele falou para mim, na sequência, nós estamos falando sobre pecado, alguém disse para mim lá, mas como é que funciona isso, Álvaro? Eu falei: olha, quando nós somos batizados, certo? Como todos nós, com exceção da Virgem Maria, todos nós, seres humanos, nascemos com o pecado original. O que é o pecado original? O pecado original não é uma marca, uma mancha, e sim é a ausência de alguma coisa na nossa alma. Ou seja, há escuridão quando deveria haver luz. E quando nós recebemos o sacramento do batismo, volta esse brilho na nossa alma, tá? Visível aos olhos de Deus, dos santos e dos anjos. Consequentemente, se você tiver pecados, né, atuais, também serão apagados, certo? Daí alguém disse também: mas então o ideal é ser batizado bem velho. Eu falei: não, porque como nós temos uma data de validade, mas não sabemos qual é, ou seja, tem uma data que iremos morrer, mas nós não sabemos qual é. Então a gente tem que estar preparado para quando chegar a nossa vez de ir embora, já estarmos batizados, deixarmos de ser só criatura de Deus e passarmos a ser filhos de Deus, herdeiro dos céus. Por isso não podemos correr esse risco de ficar esperando para ser batizado. O ideal, né, é ser batizado logo após, uma semana, 15 dias após o nascimento. Mas se houver algum impropério que atrapalhe um pouquinho, o mais rápido que for possível. Certo? Outra, continuação desse pecado também, daí nós estávamos falando sobre indulgência. O que é indulgência, Álvaro? Eu falei: a definição de indulgência é a remissão diante de Deus das penas devidas pelos pecados cometidos. Entendeu? Ficaram assim. Como eu digo sempre, você tem que ser bem claro com eles. Aquela língua fácil para eles entenderem. Daí eu disse para ele: veja o seguinte, imagine
pegue uma tábua, meio metro por meio metro, tamanho que vocês quiserem, 1 metro quadrado, ponham na parede, aqui na parede, e toda vez que você cometer um pecado grave contra Deus, contra os mandamentos, você vai lá e prega o prego. Durante uma semana, tá? Beleza? Após passou a semana, você vai lá e veja quantos pregos são lá. Talvez 2, 5, 10, 15, não sei, depende de você. Daí você se arrependeu do que você cometeu, os pecados, porque se você não estiver arrependido, não adianta confessar. Você tem que estar arrependido. Faz o exame de consciência, tá? Se arrependeu, vai lá, né? O padre, né? Deus vai perdoar você através do sacerdote e você vai retirar todos aqueles pregos. Você não. Deus vai retirar todos aqueles pregos lá na madeira para você. Mas vai acontecer o quê? Vai ficar os furinhos, certo? Vai ficar tanto os furos quanto dos pecados que você cometeu grave. Aí é que entra a indulgência. Ela pode ser parcial ou total. Quem concede a indulgência é só o Papa, ou ele pode delegar esse poder, certo? Normalmente é algum jubileu, alguma coisa especial, uma data especial que o Papa concede, tá? Daí a indulgência, se ela for total, certo? A importância de nós todos fazermos o que pedem para a gente receber as indulgências, para ajudar os nossos entes queridos que já se foram desse mundo também, né? Para que fique lisinho outra vez. Então, seria como se, a grosso modo, está cheio de furinho, a gente passou uma massa corrida e cobriu novamente com um pozinho de madeira. Ficou novinho outra vez. É o que acontece com a nossa alma. Entenderam? E vocês, o que vocês acharam? Gostaram? Se vocês gostaram, como eu digo sempre, me ajudem, compartilhem, se inscrevam, dêem um like. Vamos lá, meus amigos. Eu preciso dessa ajuda para que esses vídeos cheguem o mais longe possível. E só você pode me ajudar. Tá? Aqui, nesse mundão, só vocês podem me ajudar nesse sistema aí. Se inscrevendo, compartilhando, porque Deus já me ajuda muito. Tá? Obrigado, meu Deus. Obrigado, meus queridos. Fiquem todos com Ele. Ajude ao canal. Deixe seu like.